Ok? Retomando a gravação e a aula nossa, né? Vamos lá. O que a gente viu até agora? Vocês pediram para rever ou explicar relação trigonométrica no triângulo, a gente fez. Depois a gente percebeu aquela situação do ângulo de 120, que ele associou a seno de 60, né? E por isso eu já passei para vocês a questão do ciclo e a gente entendeu a aplicação, tanto para seno quanto para cosseno. Eu vi uma imagem legal que colocou no grupo lá, ela te mostra praticamente todas. Aí, no caso do ciclo, você tem o lugar que você olha secante, o lugar que você olha cossecante, onde você enxerga a tangente, mas não era o caso agora. Eu precisava mais de seno e cosseno. Porque se você for lembrar das regrinhas, com seno e cosseno você encontra as demais também, que acabam sendo inversas, e fica mais fácil essa comparação. Mas até aí tudo bem. Tá faltando uma aula para a gente ver, que é a última, tá? Posso começar ela agora? Ah, e daquele jeito, fazer a anotação. Até então foi área do quadrado, área do retângulo, área de um triângulo, e o triângulo, ele não obteve só como sendo base vezes altura, né? Houve mais caminhos para você encontrar, que é o seno, quando eu conheço dois lados e o ângulo interno. Tudo bem até aí, né? E agora a gente vai para a última parte. Quer falar, Antônio? Pode falar. Aquela questão que tava fazendo, não terminou de fazer ela não, né, daquela outra aula. Ah, não, é verdade, pediu para interromper, né? Eu parei, a gente está na metade dela, tá certo. Vamos deixar ele fazer e fazer comparação. E ficou legal assim, na hora que vocês evidenciaram problemas, já me falaram, a gente abriu. Então, vou voltar para a aula 2. Posso? Lembrando que o que passou então está claro, né? Então, vamos iniciar. O lado AC mede 8 centímetros e o ângulo entre eles mede 120 graus, correto? Bom, então o objetivo é exatamente calcular a área desse triângulo. Estão ouvindo? Sim, tá bom, Aí, sim. Sim. então, vamos voltar. Beleza. Então, pelo que a gente acabou de ver, nós temos então o quê? Nós temos então o seguinte: a área do nosso triângulo ABC vai ficar como? Vai ficar lado vezes lado sobre 2, então vai ficar 4 raiz de 3 vezes 8 sobre 2. Tudo isso vezes quem? Tudo isso vezes o seno do ângulo entre eles, que no caso é 120. Bem, então, o 2 simplifica com 4, aqui fica 2. Bom, 120 graus, ele é o suplemento de quem? De 60. E aí, lembrando lá, né, da trigonometria, né, dois ângulos suplementares, eles têm o quê? O mesmo seno. Então, o seno de 120, ele é igual a quem? Ele é igual ao seno de 60. Lembrando que o seno de 60, ele é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, esse 2 simplifica com esse 2. E aí nós temos o quê? Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. 3 vezes 8, 24. Logo, a área do triângulo ABC ficou 24 centímetros ao quadrado. Então, está aqui a área do nosso triângulo ABC, né, usando, né, essa relação que a gente acabou de ver aqui. Correto? Bom, essa relação, ela também nos ajuda em outras situações, né? Por exemplo, a chegar numa outra maneira de se calcular do triângulo, que é o que a gente vai ver agora. Então, aqui, veja bem, nós temos aqui um triângulo ABC, onde os lados medem Azinho, Bzinho e Czinho, correto? E esse triângulo está inscrito nessa circunferência de raio R. Então, o nosso objetivo é estabelecer uma relação que nos dê a área desse triângulo em função apenas de A, B, C e R. Tá ok? Bom, então olha só. Como eu acabei de falar, né? Digamos que esse ângulo aqui seja
θ. Correto? Então, nós já vimos hoje que a área de ABC ficou então como? B vezes C sobre 2, tudo isso vezes o seno de θ. Mas, lembra comigo lá da lei dos senos, né? Na lei dos senos nós temos o quê? Nós temos que A sobre o seno de θ é igual a quem? A 2 vezes R. Então, se A sobre o seno de θ é igual a 2R, nós podemos afirmar, então, que o seno de θ, ele é o quê? A sobre 2R. Então, pegando esse seno de θ igual a A sobre 2R e substituindo aqui em cima, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, então, que a área desse triângulo ficou A vezes B vezes C sobre 4R. Onde A, B e C são as medidas dos lados e R é a medida do raio da circunferência circunscrita a ele. Da mesma... Ok. Hoje está interessante. Mais um conceito novo, né? Eu vi aqui. Lei dos senos. O Emanuel perguntou. Vamos comentar sobre ela? Alguém entendeu aqui o que ele fez? Está claro? Vamos saber quem não entendeu. Também não entendi. Não, né? Beleza, então. Novamente. Tá, então vamos explorar isso aqui para entender bem. O que ele fez? Ele usou inicialmente o mesmo conceito que a gente tinha trabalhado antes. Eu tenho dois lados, que é o C e o B, certo? E o θ, que é o ângulo entre eles. E a gente já sabe calcular essa área. É o B vezes o C sobre 2 vezes seno θ. Até aí tudo bem. O meu problema é que está inscrito, ou seja, está dentro de uma circunferência. E uma circunferência ela tem um raio R. Então, se eu tenho um triângulo que está dentro de uma circunferência, eu preciso dar um jeito de usar tanto o triângulo quanto dados da circunferência para encontrar essa área. E é por isso que apareceu esse R. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou me organizar aqui, porque senão vocês não vão entender depois. Deixa eu voltar aqui. Eu vou abrir lá o Word de novo, tá? Eu estou organizando esse documento. Eles pediram para me mandar, né? Ângulos correspondentes. Ok. Aqui vai lá para baixo agora. O que a gente vai ver agora? Lei dos senos. Então, aí eu preciso que vocês novamente me falem caso tenham alguma dúvida, tá? Vou começar aqui, deixa eu puxar só uma imagem ali. Os cossenos é um pouquinho mais complexo, aí os senos é mais tranquilo. Uma imagem mais legal aqui. Estou faltando dois aqui. Tá bom o tamanho para ver, né? Certo. Tá, agora vamos só entender de forma separada a lei dos senos. Isso que a gente vê. Tá. Eu vou estar em língua estrangeira em inglês, é o mesmo que está na calculadora. Então, vocês entendem que o de baixo aqui é seno, certo? Sim. Tá, então, conseguindo ver a imagem. Percebeu que eu tenho uma circunferência
Nessa circunferência existe o centro dela. Imagine que ele esteja aqui, ok? E que essa distância do centro até a extremidade dela tem um nome para a gente. Como que ela é chamada? Raio. Raio. Vou colocar de uma cor que não tem aqui. Tá aqui tranquilo. E vou escrever isso aqui como sendo o nosso ré. Ele chamou de maiúsculo, eu vou chamar de maiúsculo também. Esse é o raio. Até agora tem alguma perguntinha nisso aqui? Não, né? Então, eu preciso encontrar essa área dessa figura, mas eu tenho que comparar com esse R que eu tenho aqui, porque está na circunferência, e da circunferência eu vou ter o raio dela. Quanto maior o raio, maior o comprimento dessa circunferência aqui. Tá. A lei dos senos, ela estabelece o seguinte, é razão de novo. Então, são razões. Você vai pensar em lado e ângulo oposto. Tá. Esse lado B, estão enxergando ele aqui? Vou aumentar aqui. Só no triângulo. O lado B, quem é o ângulo oposto a ele? Beta. Beta. O lado C, quem é o ângulo oposto a ele? Gama. Gama. E o lado A, quem que é o ângulo oposto a ele? Alfa. Alfa. Vocês entenderam? Lado, ângulo, que é o que me interessa. O que ela estabelece? Na lei dos senos. Então, você vai ter que o lado, olha o lado A. Estão vendo o lado A? Ele está para, ou seja, é uma razão, não é divisão? O A dividido pelo seno do ângulo oposto. Quem que é o ângulo oposto aqui? Alfa. Então, A sobre seno de alfa. É a mesma coisa, se é uma constante, é igual a eu pegar o B sobre seno de beta. Porque é o oposto. E é a mesma coisa que eu pegar o C sobre seno de quem? De gama. Está aqui atrás, mas dá para ver, né? Não está tirando ali? Que é a mesma coisa que o dobro do raio. Entendeu a relação da lei dos senos? É isso aqui. Então, é o lado sobre seno do ângulo oposto. Você pode fazer quantas relações quiser, vou montar equações. Mas eu vou ter só um ângulo lá naquela figura que ele tem, e depois eu vou igualar 2/10. Deixa eu ver se eu consigo puxar a imagem daquela figura. Onde ele parou? Está aqui. Vou tirar lá do que ele fez, só o que me interessa aqui. Essa parte aqui, vocês entenderam? Da circunferência, o raio, é o lado e o ângulo oposto. E a lei dos senos estabelece que eu vou fazer uma razão entre o lado, né, sobre o seu seno do ângulo oposto. Então, é B sobre seno de beta igual a A sobre seno de alfa igual a C sobre seno de gama. E tudo igual a 2/10. Lá, o professor que está ministrando aquela aula, ele deixou isso aqui. Vamos ver se dá para a gente pensar nele. Está grandão demais. Vamos diminuir. Foi isso aqui, correto? Estão conseguindo ver ou está muito apagado? Tá dando para ver. Tá, né? Então acompanha comigo aqui. Nós temos um triângulo desenhado numa circunferência e tem um raio aqui. Qual que é o único ângulo que ele forneceu? O θ. Estão vendo aqui em cima? Quem que é o lado oposto a ele? O A. Tá certo? Então, pela regrinha do teorema das áreas, que eu passei o nome para vocês, que era a matéria passada, como que calcular desse triângulo? É um lado, que é o B, vezes o outro lado, que é o C, dividido por 2, vezes seno do ângulo formado entre eles. Até aqui tá ok? Repete. Sim, né? Agora, o que a gente tem? Se eu for usar a lei dos senos, eu tenho o valor de um lado e tenho o valor do seno, o valor do ângulo oposto. Então, eu posso usar a lei dos senos. Eu posso falar que o lado A sobre seno de quem? De θ. Olha o que ele fez aqui. O A sobre o seno de θ é igual a 2/10. Ou seja, eu não preciso pegar tudo. Se eu pegar uma razão, eu posso igualar direto a quem? 2/10. Eu posso igualar uma razão com outra, e eu vou calcular o que faltar. Entendeu por que 2/10?
Nesse caso, ele pegou o A sobre seno θ é igual a 2R para encontrar o valor do seno θ. Isola seno θ aqui. O seno θ sobe, o 2R desce, não é? Só multiplicar cruzado. Então, o seno θ vai ser A sobre 2R. Você vai voltar aqui e fazer substituição. Só isso para terminar. Vê se ficou mais claro agora. Quer que eu termine essa dedução para vocês? Deixa eu ver aqui. Não. Não foi comigo, não. Eu sei, rapaz. Tá. Ah, ô, Emanuel, você lembrava do igual a 2R? Não, essa eu não sabia. Tem professor que acaba parando só nas razões e não fala, e faz falta, tá vendo? Aí buga aqui nessa hora, eu não entendi. Mas tudo isso aí é a mesma coisa que você dobrar o seu raio. É o diâmetro. Que na verdade é o diâmetro. Você podia falar que ele é direto o diâmetro. Aí você vai começando a fazer associações, né? Mas e agora, entenderam? Sim. Querem que eu termine aquela conta? Porque ele fez trocar e multiplicar o 2 com 2 de baixo. Aí o que ele tem? Ele percebeu que, ele mostrou para a gente aqui, que esse triângulo de dentro ele tem um lado ABC, certo? É só pegar a multiplicação, produto dos lados, A vezes B vezes C, dividir por 4R. Ele vai envolver todos os lados, que é a conclusão que ele chegou. Querem que eu termine isso aqui, igual ele fez, ou tá tranquilo agora? Falem comigo. Que com 4R? Você falou. Você entendeu? O que eu vou fazer? Dividir. Não, então vamos fazer. Eu quero que vocês entendam. Acho que é melhor fazer que já fica tudo junto. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a relação da área aqui. Deixa eu deixar essa figura para cá. Deixar ela aqui. E vou fazer aqui do lado. O que nós tínhamos de conclusão aqui? Vou montar a equação. Nós temos que a área desse triângulo, ela vai ser igual a... Porque eu tenho vontade própria. Então, tira isso, tira isso. A área vai ser igual... A gente já tinha concluído... Vou fazer embaixo mesmo, é possível. Espera que eu só estou resolvendo um problema aqui. O computador tentando irritar a gente. Agora, a área. Deixa eu inserir a equação. E já joga esse cara para cá. Ela vai ser igual... Lembra que eu vou... Que a razão, né? Era, olha só, o C vezes o B. Vou colocar na ordem alfabética. Então, é B vezes C sobre 2. E aqui ele coloca vezes, né? Que é o produto, seno do ângulo que está lá em cima. Quem que é o ângulo? Θ. Até aqui tá tranquilo? Sim? Sim. Tá, então, o que eu vou fazer embaixo? Eu vou continuar aqui na frente. Igual, o B vezes T eu não vou mexer. O 2 não dá para mexer. Mas o seno θ dá para mexer. Porque se eu olhar aqui, eu tenho um triângulo, que eu tenho os lados, e eu tenho pelo menos um ângulo. Aí eu vou usar a lei dos senos. O que a minha lei dos senos fala para a gente? Deixa eu descer aqui. Usando lei dos senos. O que a gente vai concluir aqui? Na lei dos senos, eu vou colocar um lado e o ângulo. Quem que é o ângulo que eu tenho? Θ. Quem que é o lado oposto a ele? A. Então, eu vou ter o lado A, que está para o seno de quem? De θ. De θ. Isso aqui é igualzinho, olha a lei dos senos aqui. O lado sobre o seno do ângulo é igual a 2R, onde o R é o raio.
Então, eu posso colocar que isso aqui é igual a 2R. Tudo bem até aqui? O que eu vou fazer agora é multiplicar cruzado. Debaixo desse 2, quem é que está ali? 1. Na verdade, é proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? E o que você vai fazer é fazer o produto aqui desses caras. É esse cara aqui com esse. Depois você vai fazer esse cara aqui com esse. E o que eu estou usando aqui, não está para mim fácil, mas é normal, né? Eu vou usar a multiplicação, que é o produto que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer isso aqui na linha de baixo e vou descer. Multiplica para mim. A vezes 1 dá... Eu vou deixar aqui 2R vezes seno θ. Então, 2R vezes seno θ. Não vou nem fazer direto. Ok? É igual a A vezes 1. Ah, porque eu quero isolar o meu seno θ. Então, quem está sobrando aqui na parada? O 2R. Esse 2R está multiplicando. Ele passa para lá? Dividindo. Dividindo. Então, o A meu, ele vai ficar sobre, que eu vou passar esse 2R para cá, dividindo. Então, nós temos o valor de quem? Seno θ. Ok? Isso aqui é importante para mim. Porque é a substituição que eu vou fazer que vai me resolver aquele probleminha que eu tenho ali. Tá vendo o seno θ aqui? Eu vou trocar esse valor seno θ por quem? A sobre 2R. Então, eu vou reorganizar isso aqui. No lugar de seno θ, eu vou colocar o valor A sobre 2R. E vou substituir. Estou demonstrando uma fórmula, uma regra. E agora, na multiplicação de fração, como que resolve? Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. E na hora que eu for responder isso aqui, quando eu for multiplicar B vezes C vezes A, vou colocar em ordem alfabética. O resultado disso vai ser um A vezes B vezes C, dividido 2 vezes 2, 4R. Chegamos à conclusão, na regrinha que eu estava querendo. Esse é o resultado que ele chegou, que também é uma forma de você obter a área da figura. O que vocês acharam? Professora, eu só não entendi uma coisa. Por que tá B vezes C? B vezes C? Mas foi... Lembra da regrinha que a gente concluiu antes do intervalo? Era no Porque mesmo vídeo. você tem dois lados, o B e o C, ok? E tem o ângulo entre eles. E como que você encontra a área de triângulo quando tem dois lados e um ângulo entre eles? Multiplica os lados, que é o B vezes C, divide por quanto? Por 2, mais vezes seno do ângulo entre eles. Entendeu? Ele é referente àquele assunto passado, porque eu não tinha altura. Quando a gente usou seno, né, que é o cateto oposto pela hipotenusa, para encontrar, para jogar esse seno na regra. Porque não tinha altura. Ficou claro? Uhum. Mais alguma pergunta? Tinha alguém perguntando por que do 4, agora ficou claro também, entendeu? Sim, agora deu para entender. Beleza, então. Mais alguém quer acrescentar? Hã? É que eu não sabia que era para. Eu perguntei, eu não sabia que era para calcular, eu perdi o contexto, tinha cortado a voz. Agora entendeu. Tá. Entendi. E percebeu que é mais uma regra, então anota aí. Quando que eu vou usar essa regrinha de área aí para triângulo? Quando ele estiver inscrito, ele estiver dentro de uma circunferência, porque eu vou ter que usar o valor do raio. Então, a área de um triângulo, nessa condição aí, ela vai ser o produto dos três lados do triângulo, dividido por quem? Por 4R. Então, aqui nós temos mais uma equação para você resolver quando precisar encontrar a área de um triângulo que está dentro de uma circunferência. Tudo bem aqui? Vou fechar. E vou abrir o vídeo para a gente terminar. A maneira como a gente tem como estabelecer uma relação de área que, em função dos lados e do raio da circunferência circunscrita, a gente também tem como estabelecer uma relação para a área que envolve, né, os lados do triângulo e o raio da circunferência inscrita. Sendo que aqui é mais natural. Vocês perceberam agora a diferença?
o triângulo estava dentro da circunferência, não é isso? Agora, quando você for para outra figura que ele vai ensinar, o triângulo está dentro? Não, quem está dentro dele é a circunferência. Então, o que vai mudar nisso? Por quê? Porque, bom, nós temos a circunferência escrita. A gente sabe que o raio ele é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Então, nós temos esse raio que é perpendicular a BC, esse raio que é perpendicular a B e esse raio que é perpendicular a AC. Então, a ideia qual é? A ideia é dividir esse triângulo em 3 triângulos. De que maneira? A gente pega um centro e liga aos versos do triângulo. Dessa maneira aqui. Então, traçado aqui até aqui. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Correto? Então, dessa maneira, a gente dividiu nosso triângulo ABC em 3 triângulos, né? O triângulo A e B, o triângulo B e C e o triângulo C e A. Então, a área do triângulo ABC vai ser a soma das áreas desses 3 triângulos. Sendo assim, a área de ABC vai ficar como? Vai ficar base vezes altura sobre 2, então vai ficar A vezes R sobre 2, mais base vezes altura sobre 2, então vai ficar B vezes R sobre 2, mais o quê? Base vezes altura sobre 2, então vai ficar o quê? C vezes R sobre 2. Repare que nós temos R sobre 2 em todas as parcelas. Sendo assim, a gente pode colocar R sobre 2 em evidência. Então vai ficar R sobre 2 vezes A mais B mais C. Mas A mais B mais C não é a soma das áreas, não é a soma dos lados do triângulo. Então A mais B mais C quem é? A mais B mais C é o perímetro. E o perímetro, lembrando, a gente representa por 2P. Logo, esse 2 simplifica. Nós chegamos então aqui. Que para calcular a área do triângulo, a gente também pode recorrer aqui ao semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita a ele. Então, a gente tem, não, além de base vezes altura sobre 2, nós temos algumas outras relações para chegar na área do triângulo, como nós vimos hoje. Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula. Olá, pessoal. Certo. E aí? Pode voltar lá só para fazer uma anotação? Pô, era para ter voltado. Por que 2P? Perímetro, eu tive isso na aula do outro Olá, pessoal. PIC. Sou o professor Gustavo. Chama 2P, eu fiquei sem entender. Eu entendi. Porque o perímetro a gente tem tendência de chamar de P, não é? É. P é para facilitar na hora de ensinar, mas lembra do formalismo? Na matemática, o perímetro, ele é 2P. Quando você joga o P, ele é o semiperímetro. Semi é o valor do perímetro dividido por 2. Por isso que ele chamou de A mais B mais C sobre 2 de P, que é o semiperímetro. Questão de nomenclatura, se você chamar perímetro de P, tem que ficar claro. Que aí essa regra já não vale, que ele citou. Eu vou deixar lá no final. Aqui. Nessa parte aqui. Ok? Preciso saber o que vocês ficaram com dúvida. Aqui, né? Tá certo. S que é igual a R vezes P. Ele demonstrou. Querem que eu mostre para vocês? Falem comigo. Eu acho que não é preciso, não. Não, é melhor explicar. Então, eu vou tirar uma foto daqui, do que ele fez. Que a ideia é a gente entender bem cada uma delas. Vou tirar por etapa. Aqui.
Área de... lembra que o triângulo ele estava inscrito na primeira, ele estava dentro, né? Isso. Agora, nesse caso, o triângulo está circunscrito à circunferência. Quer dizer que quem está dentro dele é a circunferência, tá? Está muito embolado? Tá no vídeo ainda. Ainda não apareceu. Ah, é? Nossa, achei que estava, perdão. Tem que trocar aqui. Dá para ver, né? Dá sim. Então, deixa eu pegar. Dá para a gente fazer juntos. Então, acompanha comigo aqui. O que nós temos aqui dessa área? Nós temos o lado C, nós temos o lado B, e nós temos o lado A. Lembra que no início só tinha a circunferência lá dentro, e essa circunferência, nessa circunferência tinha o raio R, né? Primeira observação, nós sabemos que o raio, junto com o lado que tangencia a circunferência, o que é tangencia? Encosta, né? Ele forma 90 graus. Então, na circunferência dentro de um triângulo, toda vez que ela tocar a parede do triângulo, o lado do triângulo, o raio que encosta lá é 90 graus. Então, ele é a altura nossa, correto? E o que ele foi por esse pensamento. Ele pensou o seguinte, olha, então eu pego isso aqui, ele falou de incentro, né? Incentro é o centro da circunferência, é nome na matemática. É o centro da circunferência que está inscrito, na circunferência inscrita num triângulo. Tudo bem? Então, se eu tenho uma circunferência dentro de um triângulo, esse ponto aqui, que é o centro da circunferência, ele é considerado como incentro. Tá certo? É só nome. Aí ele fez o seguinte, eu vou prolongar a distância do centro da circunferência até o vértice do triângulo, e eu vou encontrar 3 triângulos. Vou fazer de cores diferentes. Mas, professor, só pode repetir o início, que eu acabei sendo quitado da reunião. Credo? Não, posso sim. Vamos lá, então. Isso aqui é o seguinte, é uma circunferência que está dentro de um triângulo. Se você for prestar atenção, toda vez que eu tiver uma circunferência dentro de um triângulo, o raio da circunferência com o lado do triângulo aqui embaixo sempre vai formar o ângulo de 90 graus. Estão vendo essa parte aqui, né? Deixa eu até colocar de uma cor diferente. O valor daqui até aqui. Aí, ó. Esse de laranja, ele vale 90 graus. Então, ele é considerado a altura do triângulo, certo? Como que eu acho a área de um triângulo? Base vezes altura sobre quanto? 2. Estão acompanhando. Quem que é a base aqui embaixo? Percebam 3 triângulos. Eu vou tirar a altura aqui, ó. Vou tirar o de 90, que já viram onde que está, e esse. Quem é a base desse triângulo aqui de baixo? É o A. Quem é a altura dele? R. R. Então, beleza, eu vou começar a me orientar a partir disso. Não era para ter ido junto, mas não foi. Vamos trazer ela para cá. Aqui é que a gente está. Certo? Deixa eu só me organizar para digitar aqui. Igual a gente fez na anterior. Inserir equação. Vamos lá. O que eu vou encontrar como área? Vocês perceberam que a área, nesse caso aqui, vai ser a soma de todas as outras que eu tenho? Então, vai ser a do triângulo 1, do triângulo 2, triângulo 3. Eu falei em triângulo, vocês estão enxergando esse triângulo aí que eu estou falando? Sim. Vendo que aqui, por exemplo, posso chamar ele de 1. Certo? Aqui tem o 1, aqui já tem o 2, e aqui embaixo tem o 3. Eu vou chamar este de baixo de 1, que a gente estava começando por ele, esse aqui de 2 e esse aqui de 3. São 3 triângulos. E se eu quiser encontrar a área dele, é só somar as 3, certo?
Então, a gente vai começar agora com essa área aqui. Quem é a área desse triângulo aqui, então? Vamos fazer do triângulo 1. É a base, que é o meu A, correto? Opa, aí, sobre a base vezes a altura. Vou colocar primeiro aqui. Não, senhor, ainda. Isso, vezes. A altura é quem que vocês falaram? O R, né? R sobre quanto? 2. Vocês perceberam que eu encontrei a área desse carinha aqui embaixo que eu estou mexendo? É a base, que é A, vezes a altura, que é R, dividido por 2. Mas, quem que é a área 2 agora que eu quero? De novo, a base vezes a altura sobre 2. A base é quem? C. Então, vou tirar mesmo a ideia que eu tenho aqui. Então, a base vai ser C. A altura? R sobre 2. Mas quem que é a outra? A 3 agora que eu tenho. A base, quem que é a base dele? B. Vezes a altura. A altura está aqui. É R, né? De novo, Isso. sobre 2. E aqui tá tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Sim. Estou somando frações com base 2. Eu vou alterar essa base? Não vou alterar a base, né? Ele colocou em evidência o R sobre 2. Nem vou fazer isso. Eu sei que eu vou repetir a base e vou fazer o que com os expoentes? Eu vou somar, não vou? Eu vou somar quem? O AR. Vai ter. Eu vou... Não sei como que é essa produtos notáveis, aí seria outra coisa que eu teria que ver. Eu só mexer com a linha de baixo, é melhor, vai ficar grandão. Então, o que eu vou fazer aqui é encontrar a minha área. Eu não quero essa parte aqui, eu vou deixar sobre 2, mas eu vou pegar o A mais R, mais, vou colocar em ordem alfabética, tá? B mais R, mais, quem que é o outro? C mais R. Eu preciso tirar o mínimo e fazer? Vai dar a mesma coisa. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Sim, distributiva. Tá, se vocês forem prestar atenção, eu vou repetir aqui na frente, o meu R, ele está repetindo nas 3, não tá? Então, eu posso fazer o que com esse R? Colocar ele em Pode fatorar. evidência, não gosto? Isso é fatoração. Eu tenho R aqui, R aqui, R aqui. Todo mundo consegue localizar esse R? Olha o R, olha o R, olha o R. Eu vou deixar ele em evidência. Então, separei ele. Abre parênteses. AR dividido por R. A. BR por R. B. CR por R. C. Até aqui, tranquilo? Uhum. Tá, então, o que Sim, ele tá de boa. pensou? Oi? Tá tranquilo. Beleza. O que ele pensou agora? Que ele tinha comentado lá. Na hora que ele foi desenvolver, ele estava nessa parte aqui, né? Ele pensou o seguinte, olha, aqui fora eu tenho um R sobre 2. Eu vou isolar esse R sobre 2. Não precisa, eu posso isolar o meu R. Então, isso aqui é igual, que vai dar a mesma coisa. Eu vou isolar o meu R. Aí. Vou deixar esse R aqui. R vezes... Tá, olha se entenderam o que eu fiz até aqui. Quem é o valor do meu A, do meu B e do meu C? Não são os lados do triângulo? Se eu somar eles, é chamado de perímetro, certo? Na matemática, observação. Perímetro. A gente considera como sendo 2R. Perdão, 2P. Vou colocar o P maiúsculo. Perímetro é 2P. E o que seria o perímetro? A mais B mais C. O que eu escrevi aqui? Tá ok? Agora, quando eu tenho semi, perímetro, o semi não é metade? Uhum. Então, eu vou ter a metade daquele valor ali. Então, eu não vou ter A mais B mais C. Eu vou ter quem?
A mais B mais C. Dividido por 2. Exato. Agora, quando eu tenho A mais B mais C, deixa eu só transformar isso aqui numa equação, e vou dividir esse cara por 2, isso aqui tem outro valor. Se, ó, A mais B mais C, vou evidenciar aqui em cima, ele era 2P, que é o perímetro, então nós chegamos à conclusão que A mais B mais C sobre 2, ele não é perímetro, ele é quem? Tem o perímetro. Semiperímetro. E semiperímetro não é metade desse cara aqui? Ele é igualzinho a quem? Sim. Então, é por isso a questão de nomenclatura. Professor, eu preciso lembrar disso. Você só tem que lembrar que quando eu tenho a circunferência dentro de um triângulo, para encontrar a área, é pegar o valor do raio da circunferência e multiplicar pela metade do perímetro. Resolveu. Então, o que não pode esquecer é disso, é a metade do perímetro. Então, ele vai fazer essa troca aqui, ó. Tudo isso que a gente tem, que é quem? A mais B mais C, tá vendo? Eu vou trocar isso aí pelo símbolo que eu uso para semiperímetro. Qual é o símbolo que eu tenho? O teclado está com problema, não está copiando. Ó. E quando não copia, a gente vem aqui com o botãozinho direito e resolve o problema. Ó, eu estava ali na frente. O que eu vou mudar? Eu vou tirar esse grupo aqui todo e vou colocar o que no lugar? P. E você acabou de resolver e encontrar o que você estava procurando. Lembrando que esse P, ele significa o quê? Semi-perímetro. Vou deixar essas observações aqui embaixo. Professor, Pode falar. pra, tipo, lembrar melhor da forma, também pode tentar anotar ela como o raio vezes o perímetro dividido por 2? É o que eu fiz quando eu estudei ela. Você tem que lembrar que não é o raio multiplicado pelo perímetro, é a metade dele. Para não confundir essa história do semiperímetro, né? É, Essa parece que fórmula fica aí, mais quando a gente simples. vê ela na questão, geralmente a gente já deduz antigamente dividindo tudo, ligando pontos de tangência. Exato. Então, eu nem decorei, não. Agora, por favor, se ele fornecer uma regra parecida, assim, você tem que lembrar que esse P, ele é o semi-perímetro, é questão de nomenclatura. E o semiperímetro é metade do perímetro. Então, por isso que eu associo a 2P. Eu não gosto também de usar o 2P, porque fica parecendo que o 2, ele é multiplicado, e você vai querer passar para lá dividindo, né? E gera uma certa confusão. Não no início, mas depois tem que entender isso. Quem for estudar estatística vai passar por variância, por desvio padrão, e vai perceber que essa simbologia, ela não é uma operação matemática, é o símbolo que representa aquilo. Qual que é o símbolo que representa perímetro? 2P. Não é 2 vezes P. É o nome, entendeu? É o símbolo que eu vou usar. Alguém tem pergunta para fazer disso aqui? Entenderam? Você tem que Eu saber se entendi. está inscrito ou circunscrito. Teve Entendi. o caso da conferência dentro e conferência fora. Por que Pra que o semiperímetro? Usado do quê? Hã? Um semiperímetro é usado pra quê? O semiperímetro Uhum. é só para te falar que ele é a metade do perímetro. Semicircunferência, a metade de uma circunferência. Entendeu? E você chegou nisso, você usou a metade do perímetro. Então, você usou o semi-perímetro. Questão de nomenclatura. Entendi. Entendeu? Ficou fácil? Vocês conheciam essas duas formas de área? Não. Eu só conheci a primeira. Tem a segunda também, que foi diferente, né? Que usou o seno. Foi. Isso é bom, então quer dizer que a gente evoluiu bastante nessa. Tem também uma forma que envolve os 3 lados, quando você só tem 3 lados de um triângulo escaleno. Essa é Não muito sei se ele vai complexa. falar. Ele também trabalha com semiperímetro, é a mesma ideia, a forma de Heron. Isso, nossa, eu lembro disso aí. Você já lembra disso? A gente já viu em É a raiz só que foi só quadrada, aí você vai fazendo a comparação, não sei se vai Ai, aqui dor de agora. cabeça. Mas tá, vamos, essa ok? do Podemos triângulo, eu tô continuar? decorando base das alturas, tudo bem. E essa é o basicão, né? Posso continuar aqui? É. Então vamos lá avançar. Vou deixar de passar essa. E aquela aula terminou, a gente vai para a última. Parte 3. Lembra, a gente já viu paralelogramo,
né? Nós já vimos triângulos, já vimos retângulos e quadrados. Agora, losango e trapézio. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar O som tá ok? Sim. Tá ok. para falar de área de figuras planas. Na nossa última aula, a gente trabalhou aí com a área do paralelogramo, vimos algumas maneiras de calcular a área do triângulo, né? Então, hoje, a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo, né, vendo as áreas de alguns outros quadriláteros, por exemplo, o losango e o trapézio. Tá ok? Bom, então vamos lá. Então, vamos aprender primeiro a calcular a área do losango. Lembrando que o losango é o quadrilátero equilátero, ou seja, é o quadrilátero que tem os 4 lados iguais. Então, vamos supor aqui que a gente tem esse losango, onde a diagonal maior desse losango mede Dzão e a diagonal menor desse losango mede Dzinho. Bom, então a ideia para se calcular a área desse losango, já que a gente sabe calcular a área do triângulo, é exatamente dividir esse losango em triângulos. Então, traçando aqui as duas diagonais, a gente obtém aqui, né, 4 triângulos. Bom, mas aí vale lembrar algumas propriedades do losango, que são as seguintes. Primeiro, as diagonais, elas se intersectam no ponto médio. E além das diagonais se intersectarem no ponto médio, elas são perpendiculares. Então, ao traçar as diagonais, a gente não está dividindo o triângulo o losango apenas em 4 triângulos quaisquer. A gente está dividindo o losango em 4 triângulos retângulos congruentes ainda por cima. Então, a área do losango vai ser exatamente o quê? Vai ser 4 vezes a área de cada um desses triângulos aqui. Então, para obter a área desse losango, basta calcular a área desse triângulo e multiplicar por 4. Como se intersectam no ponto médio, os catetos medem a metade das diagonais. Então, esse cateto mede Dzinho sobre 2 e esse cateto mede D sobre 2. Então, sendo assim, a área do nosso losango vai ficar 4 vezes a área desse triângulo, que vai ser como? Base vezes a altura, tudo isso sobre 2. Aí, ó, isso aqui simplifica. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem que a área ficou, então, Dzão vezes Dzinho sobre 2. Então, para calcular a área do losango, basta fazer o quê? Basta multiplicar as diagonais e dividir por 2. Então, isso daqui ele recai, né? Ele vem da área do triângulo, né? Como a gente viu na aula passada. Bom, da mesma maneira, né, a gente também vai usar, né, a fórmula para calcular a área do triângulo para calcular a área do trapézio. Então, considera que um trapézio de bases, né, medindo Bzão e Bzinho, e a altura sendo H. Então, mais uma vez, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: a gente vai pegar e dividir esse trapézio em 2 triângulos, né? Então, traça aqui essa diagonal. Então, nós temos aqui 2 triângulos, e eu vou dizer que a área desse triângulo aqui de baixo é S1, e a área desse triângulo aqui acima é S2. Bom, então a área do trapézio vai ser exatamente a soma das áreas desses triângulos. Então, vamos lá. Então, a área vai ficar S1 mais o quê? Mais S2. Bom, a área desse triângulo vai ser o quê? Base vezes altura sobre 2. Então, é Bzão vezes H sobre 2. A área S2, que é a área desse triângulo aqui, vai ser o quê? Base vezes a altura sobre 2. Então, vai ficar mais Bzinho vezes H sobre 2. Repare que nós temos aqui H sobre 2 em ambas as parcelas. Então, a gente pode colocar o H sobre 2 em evidência. Colocando o H sobre 2 em evidência, isso aqui então nos dá o quê? Isso aqui então nos dá que a área ficou Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Ou seja, a área de um trapézio é a base maior
mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, dessa maneira, é que a gente calcula o trapézio, que também, né, surge aí, né, lembrando aí da área do triângulo. Bom, vamos agora, né, ver as áreas dos polígonos regulares. E antes de generalizar, vamos trabalhar primeiro com o triângulo equilátero. Então, a gente já viu em aulas anteriores, né, as relações métricas, né, nos polígonos regulares. Então, bom, então a gente tem aqui um triângulo equilátero. Digamos que o lado desse triângulo equilátero seja L. Tá ok? Bom, então o nosso objetivo é calcular a área do triângulo equilátero, né, de lado L. Bom, para isso, né, todo polígono regular ele é inscritível, né, e nós temos que, aqui está o centro. Se nós ligarmos o centro aos vértices, nós vamos dividir o nosso triângulo equilátero em 3 triângulos. 3 triângulos o quê? 3 triângulos congruentes. Por quê? Porque isso aqui é raio, isso aqui é raio, isso aqui é raio da circunferência circunscrita. Certo? Bom, lembrando ainda que a distância do centro ao lado é o apótemo, né? Então, para a gente calcular desse triângulo equilátero, de que maneira a gente pode proceder? A gente pode proceder fazendo a soma das áreas desses 3 triângulos congruentes. Então, sendo assim, a área, né, do nosso triângulo equilátero vai ficar como? Vai ficar 3 vezes a área desse triângulo, que vai ser base, que é L, vezes a altura, que é o apótemo, tudo isso sobre 2. Tá ok? Bom, repara comigo uma coisa. Como é que a gente calcula, né, esse apótema? Vamos lembrar lá da nossa aula de relações métricas. Bom, como é que é o centro, né? O centro do triângulo equilátero é o ponto de encontro, né, de tudo, né? Ou seja, das bissetrizes, alturas, medianas, etc. Então, esse ângulo aqui ele está dividido ao meio. Então, aqui é 30 graus e aqui é 30 graus. Uma vez que o ângulo interno do triângulo equilátero vale 60. Bom, além disso, né, como eu acabei de falar, ele é o ponto de encontro das medianas, então esse lado aqui está dividido ao meio. Então, a gente tem que aqui é L sobre 2. Ora, o apótemo é o cateto oposto a 30, L sobre 2 é o cateto adjacente. Então, dessa maneira, nós podemos afirmar o quê? A gente pode afirmar o seguinte, lembrando aqui, né, fazer um recordar e viver aqui, a gente tem aqui a tangente de 30, ficou como? Ficou A3 sobre L sobre 2. Só que a tangente de 30 vale quanto? Vale raiz de 3 sobre 3. Correto? Bom, então, passando esse cara para cá, o que a gente obtém é o quê? O que a gente obtém é que o apótema, ele é o quê? Ele é L raiz de 3 sobre 6. Perfeito? Bom, então, sobre 6. Então, pega esse A3 e substitui aqui, né? Então, pega agora esse A3 e substitui aqui. Então, a nossa área vai ficar como? A nossa área, então, ela vai ficar 3 vezes L sobre 2, vezes o apótema, que é L raiz de 3 sobre 6. Então, o 3 simplifica com 6, aqui fica 2. Então, L vezes L dá L ao quadrado. Sendo assim, o que a gente conclui? A gente conclui que a área do triângulo equilátero, ela ficou L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, é assim que a gente calcula a área de um triângulo equilátero de lado L.
Essa ideia, né, de ligar o centro, né, do polígono aos vértices e dividi-los em triângulos, ela é fundamental, né, para a nossa generalização que a gente vai fazer agora. Então, bom, aqui a gente resolveu por causa do triângulo equilátero, até porque dava uma fórmula, né, uma forma bem atrativa, mas a gente pode proceder da mesma maneira para qualquer polígono regular, né, ou seja, um polígono regular de n lados, quantos a gente queira. Então, observa aqui comigo, né. Aqui eu só desenhei um pedaço do polígono regular, né? Digamos que ele tenha n lados. Então, bom, eu vou proceder da mesma forma, ou seja, eu vou usar a ideia de ligar o centro aos vértices desse polígono. Então, aqui, ó. Então, vou ligar daqui até aqui. Vou ligar daqui até aqui. E dessa maneira, o que nós estamos fazendo é o quê? Nós estamos dividindo, né, esse polígono em quantos triângulos? Em n triângulos, porque afinal de contas nós temos n lados. E mais do que isso, em n triângulos isósceles, todos congruentes. Por quê? Porque quando a gente traça daqui até aqui, isso aqui é o raio da circunferência circunscrita. E como o polígono é regular, nós temos o quê? Nós temos que todos os lados têm a mesma medida. Portanto, a gente está dividindo nosso polígono em n triângulos congruentes, que todos terão a mesma área. Então, a área desse polígono vai ser n vezes a área desse triângulo. Bom, como é que a gente calcula o triângulo? É base, que no caso aqui vai ser a medida do lado, vezes a altura, que na nossa situação aqui vai ser quem? Na nossa situação aqui vai ser o apótema. Vai ser o apótema. Correto? Então, vamos lá. Então, nós temos que a área, nosso polígono vai ficar como? Vai ficar n vezes base vezes a altura sobre 2. Mas, repare que quem é n vezes L? N vezes L não é L mais 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 L, N vezes. Então, esse N vezes L nada mais é do que quem? Ele nada mais é do que o perímetro desse polígono regular. Então, como ele é o perímetro do polígono regular, o perímetro a gente representa por 2P. Dessa forma, nós temos então que esse 2 simplifica com esse 2, e sendo assim, a área do polígono regular, nós podemos calcular como? Fazendo o semiperímetro vezes o apótema. Então, é dessa maneira que a gente calcula a área do polígono regular. Bom, então para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos falar da área do círculo. Então, nós temos aqui um círculo de raio R, né, onde eu tenho aqui um triângulo, um quadrado e um hexágono regular escritos nele. Bom, a ideia a ideia intuitiva para se chegar na área do círculo é a seguinte. Podemos calcular como? É dessa maneira que a gente calcula. Vamos voltar aqui que estão pedindo para traduzir, né? Vocês entenderam agora que é um polígono com N lados, eu não sei a quantidade que eu vou ter. Né? Mas ele deu L como se fosse comprimento, que está desenhado dentro de uma circunferência. Quando a gente associa polígono regular, que tem todos os lados iguais, então você vai ver eles associados, né, e a representação deles com circunferência. Tem muita perguntinha ali, qualquer coisa falem comigo. O apótema ficou claro o que é? Você vai, quando estuda pirâmide, você tem a apótema da pirâmide. Mas como é para saber a medida do apótemo? Apótema. Tá, observa na própria imagem que está pausada aí. O apótema que ele chamou de A é o que está de vermelhinho, não é? Consegue acompanhar? Uhum. Tá, o vermelhinho, perceba que ele está saindo do vértice de cima. Eu tenho que ir para a imagem aqui. Ele está saindo do vértice aqui em cima. Ele está indo até
o ponto médio do lado oposto. Está vendo que a distância daqui até aqui, ela está bem na metade? Então, isso é apótema. Na pirâmide tem isso também. O lado é um triângulo da pirâmide. Se você pegar o vértice lá em cima e descer até o ponto médio do lado oposto, isso é chamado de apótema. É outra nomenclatura matemática. Ele não chama de altura porque não tem só esse triângulo, tem mais 2 triângulos, né? Então, por isso que tem uma junção, a figura está diferente, ele chama de apótema, porque você sabe que para desenhar tem que sair do vértice e ir até o ponto médio, que é bem na metade do lado oposto. Ficou claro isso? Apótema, ok? Agora você percebe que, independente das figuras, na circunferência ele chamou de L como sendo o comprimento. Então, como que a gente vai representar a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. A base vai ser o L, porque eu vou ter que dar a volta, dependendo da quantidade que eu tenho de desenhos. L, vezes a altura é o meu apótema, que é o A, dividido por quanto? Por 2. Mas eu não sei quantos eu vou ter, então eu chamo de quem? De N. Porque o N representa a quantidade de triângulos que eu vou ter. Nesse caso aqui, eu teria só 3. Se eu for considerar só os 3, eu substituiria por 3. Essa primeira linha aqui, tá certo? Tá claro para vocês? Não, estou ouvindo. Sim, e ele colocou o perímetro lá em cima e cortou por 2. Exato, vamos entender. O perímetro a gente percebeu que era o 2P. Lembra da discussão passada? Então, quando ele fala em perímetro, não é o contorno da figura? É o N vezes a quantidade de triângulos que eu tenho. Então, N vezes L. Então, N vezes L vai ser o perímetro. Ok? Aí eu tenho que 2P vezes A sobre 2. Esse 2 cancela com 2. O P vezes A é a forma de obtenção da área. Lembrando, gente, que esse P, na verdade, ele representa o semiperímetro. Perímetro. É o semiperímetro. Eu nem gosto de colocar essas coisas aqui. Eu preferia manter o sobre 2, né? Na verdade, eu preferia manter a regra de cima. É N vezes o L vezes A sobre 2. Para você não precisar correr o risco de errar. Porque esse P é o semiperímetro. Certo? Vamos ver uma aplicação disso? Mas entendeu bem o que é apótema que estavam perguntando ali? Deixa eu ver. Tem um polígono aqui, ponto médio dos lados. O Manuel está explicando. Distância do centro de um polígono até um de seus lados. E até tem que ser o ponto médio. E você vê que ele desce, o meu A lá de vermelho, ele desce e acerta bem a metade do lado oposto, tá? Tá, mais alguma perguntinha aqui? Não, e aí a aplicação. Calcular a área do polígono regular. Bom, então para a gente fechar nossa aula de hoje, vamos falar da área do círculo. Então, nós temos aqui um círculo de raio R, né, onde eu tenho aqui um triângulo, um quadrado e um hexágono regular escritos nele. Bom, a ideia né, a ideia intuitiva para se chegar na área do círculo é a seguinte: conforme o número de lados do polígono regular vai aumentando, né, escrito nesse círculo, repare que o apótema ele está cada vez mais se aproximando aonde? Da circunferência. Então, se a gente pegar, né, Vocês entenderam essa fala dele agora? Limites. Sim? Conforme a quantidade de lados do polígono vai aumentando, o apótema, o que é o apótema? Nesse caso aqui, o apótema de uma figura achatada, ele vai do centro até o ponto médio lá do oposto, tá vendo? Então, o apótema do triângulo está aqui em cima, do quadrado tem 4 lados, já está um pouco abaixo, aquele ali é 1, 2, 3, 4, hexágono, já está mais próximo. Se eu desenhar um polígono com mais lados, já está mais próximo. A tendência é se aproximar e tocar a circunferência, é o apótema, tá? Entenderam? Eu vou soltar o vídeo. polígono regular com um número muito grande de lados, isso significa o quê? Significa que o apótema ele vai tender para onde? Ele vai tender para o raio. E aí, usando a fórmula que a gente acabou de usar, a gente tem então o quê? Que a área do círculo, né, calculando como se fosse um polígono regular, ele vai ser o quê? Ele vai ser o semiperímetro, onde no caso o semiperímetro é a metade da circunferência,
O comprimento da circunferência é 2πr. Então, 100 perímetro vai ser a metade da circunferência. Vezes o apótema, onde o apótema ele tende para onde? Ele tende a ser quem? O raio. Então, dessa maneira, nós temos aqui, né, simplificando, e a gente pode concluir que a área do círculo, ela é o quê? Ela é igual a PR ao quadrado. Então, dessa maneira intuitiva, a gente consegue, né, chegar na área do círculo. Dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje. E aí? Na verdade, o do círculo era simples, né, da gente pensar, mas ele demonstrou de uma forma diferente. Alguém quer comentar? Olá, pessoal. Sou o professor Gustavo Adolfo. Aí, tá, tem problema aqui? Eu voltou para a primeira aula. As primeiras parecia ser mais difícil, com o tempo foi ficando mais fácil. A ideia é essa, né? Que a gente discuta e do jeito que vocês fizeram também, professor, fala um pouco aí que está um pouco confuso. E, na verdade, hoje vocês aprenderam muita coisa, né? E no final ele Foi. chegou à conclusão assim, quanto maior for a quantidade, vai tendendo a chegar a tocar e a virar um raio, então você pode deduzir que é o raio. E ele chegou na conclusão final que a área do círculo é πr ao quadrado, é o que mais a gente usa, né? Mas, no geral, vocês viram o tanto de área que a gente estudou, né? E agora é a hora de aplicação. E para aplicar, nós temos ainda meia hora. Eu deixei uma tarefa para vocês, deixei assim, já deixei ela lá disponível para vocês, lá no WhatsApp, certo? O que eu quero agora é brincar um pouco com elas. Então, olha só. A questão 1, o que é que ela fala para a gente? Na figura abaixo, cada quadradinho do reticulado tem área igual a 1 centímetro quadrado. Então, olha, aqui é 1 centímetro quadrado, aqui é 1, mas esse pequenininho aqui não tem 1 centímetro quadrado, tem quanto? Meio. Meio. Pela metade, né? Você pode fazer junções, essa metade com essa metade aqui de cima fica 1, essa metade com essa metade fica 2, tá vendo? Primeiro ele quer o perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos lados, é o contorno. Se eu estou falando que a área é 1 centímetro quadrado, então cada lado vale 1 desse quadradinho, concorda comigo? Então, se eu quero perímetro, aqui embaixo eu tenho quanto? 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, e vai somando 1 em cada, né? Em cada que é 1, mas aqui embaixo, nesse cantinho aqui de cima é 1. Vai ser raiz de 2. Exato. Você pode usar o teorema de Pitágoras para deduzir isso aqui, né? Isso. Aqui nós temos os catetos, que é a hipotenusa. Aí, e outra coisa, do teorema de Pitágoras, isso aqui vale 1, aqui vale 1, é só acrescentar raiz de 2, né? É um raiz de 2. Se fosse 2, 2 raiz de 2. 3 raiz de 2. Então, a ideia é você completar o que está faltando, e para calcular o perímetro é só somar tudo. Segunda questão. Determinar a área. Só da parte sombreada. A área está fácil. Se cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado, você vai pegar os completos, vezes 1, né? E esse metade com essa metade completa 1, completa mais 2. E a terceira, fazer um desenho adicionando quadradinhos à região sombreada, de forma que a área da nova região sombreada aumente 10 centímetros quadrados sem aumentar o seu perímetro. Vocês entenderam essa letra C, o que é para fazer? Sim. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quem já fez essa, pode avançar, pode pensar na próxima, tá? Na 2 ou na 3. Então, eu vou deixar aqui para vocês pensarem ela. Tudo bem? Eu vou ajustar o documento do Word e volto para a gente comentar. 10 minutinhos, ok? Podem discutir no grupo aqui também. No grupo, no chat. Ah, um já fez, deu 20. Vamos ver se estão no caminho. A resposta da letra A
A resposta da letra A que pergunta o perímetro. O perímetro deu quanto? Pode colocar aqui no chat. Não tem nada não, hein? É o que a gente falou. Na verdade, vou deixar como tarefa de casa, até na próxima aula nossa, essa lista, tá? A gente pode encerrar agora. Coloque o nome, por favor, aí, que eu esqueci, para fazer a chamada. O Emanuel tinha saído, parece. Pois é, se saiu, coloca para mim o nome dele também. Pode colocar, acrescente o nome aqui no chat. Vamos fazer diferente, então. Já passou do horário, eu fico preocupado com vocês. Podem almoçar, né? Só deixa o nome aqui, pode ir. Eu vou deixar essa lista que está lá no grupo para Professor, vocês fazerem em casa. E eu vou passar também, mais tarde, as respostas finais para vocês verem se estão entendendo ou não, tá? Mas insiste. Não esquece de fazer, terminar quem não terminou a tarefa, que está encerrando amanhã. E já fazer a avaliação referente à aula que encerra no dia 20, tá? Ok? Ok, Então, professor. bom trabalho, faz aí. Mais tarde eu coloco as respostas finais para vocês. O senhor vai querer tirar foto? Uai, já saíram alguns, né? Hoje não precisa, não. A gente tira na próxima semana. A gente tem aula agora no próximo sábado, né? Aí a gente tira lá. Hoje foi uma aula bem de conteúdo, né? Não esquece de colocar o nome aqui. teoria. É muita teoria, cara. Mas é bom que a gente discutir, ficou mais claro. Agora é hora de aplicar. Façam, insistam, e eu vou mandar a resposta final para vocês testarem até acertar, a gente discute na próxima aula. Tudo bem? O Daniel quer falar. Pode falar. Sobre a tarefa lá do PIC, a questão 2, você consegue ajudar? A 2? Manda lá para mim, manda no grupo lá, eu vejo se eu comento com vocês, até onde eu posso ir, tá? Professor, tem uma questão lá que está bem ambígua. Tem duas soluções possíveis. Entendi. E ela Só- descrever, então, se a gente errar, a gente perde 4 pontos. Ah, credo. Não, manda lá no grupo para mim e me escreve a dúvida de vocês que eu oriento lá mesmo, tá? E talvez orienta mais. Estão Podem falando da fazer 5? pergunta. Professor, tem um negócio lá que a C está valendo um ponto. Foi erro de digitação, alguma coisa assim, ou tá assim mesmo? Não, eu tenho que olhar a lista de correção. Coloca essa dúvida lá também que eu vou olhar daqui um pouquinho. Eu acho que essa tarefa que eles fizeram, eles não estavam prestando atenção no que escreviam. Sério? Então virou confusão? Não é bom me falar que eu mando um comunicado lá para o coordenador. Então tá, vou parar a gravação aqui. Vocês podem almoçar, porque passou um pouquinho do horário. Aí depois, se der para o senhor mandar aqueles documentos do Word. Sim, vou fazer isso tudo, vou me organizar agora e mandar lá, mandar o gabarito também, tá? Dessas questões. Até depois do almoço eu mando isso para vocês.